É hoje. Uma explosão de estática nos radares e o zumbido persistente de hélices invisíveis pairando sobre as águas territoriais da maior potência naval do planeta. Não se trata de um exercício de rotina, mas de uma ameaça silenciosa que está forçando o Pentágono a reescrever as regras de engajamento em tempo real. Nas últimas 24 horas, uma nova diretriz de defesa foi acionada, concedendo poderes sem precedentes aos comandantes no mar e em bases estratégicas para neutralizar qualquer objeto voador não identificado que ouse violar o perímetro de segurança. O céu sobre as instalações navais mais críticas do mundo acaba de se tornar uma zona de exclusão absoluta, onde a hesitação foi substituída pela ordem direta de interceptar e destruir. O ar-condicionado zumbindo dentro do centro de operações de combate não é suficiente para resfriar a tensão que agora define a rotina dos oficiais navais. Imagine estar diante de um monitor de radar de alta resolução, onde um pequeno ponto verde pisca de forma intermitente. Não é um caça inimigo nem um míssil de cruzeiro maciço. É algo pequeno, barato e perigosamente silencioso. Nas últimas horas, a atmosfera nas salas de comando mudou drasticamente. O que antes era um protocolo de observação passiva transformou-se em uma ordem de engajamento ativa e agressiva. Conforme as novas diretrizes de defesa detalhadas pelo governo, a hesitação burocrática que antes amarrava as mãos dos comandantes foi removida. Antigamente, identificar um drone sobrevoando um porta-aviões nuclear ou um depósito de munições exigia uma cadeia de telefonemas para obter autorização de disparo. Agora, a lógica é diferente. A segurança física das instalações navais e a vida dos marinheiros tem precedência imediata sobre qualquer outra consideração. Visualize a cena nos convéses dos navios atracados. As equipes de segurança não estão mais apenas equipadas com rifles de assalto convencionais. Ao lado deles, operadores especializados empunham sistemas de interferência eletrônica, que parecem rifles futuristas, projetados para cortar o sinal entre o drone e seu operador invisível. Quando um objeto não identificado cruza o perímetro de segurança, não há aviso verbal. O sistema de defesa antiaérea de ponto, com seus canhões rotativos e sensores infravermelhos, rastreia o alvo em milissegundos. A realidade descrita nos documentos oficiais reflete uma mudança tática urgente. Os relatórios indicam que a paciência estratégica acabou. O medo não é apenas a espionagem, é a possibilidade de que um desses pequenos dispositivos carregue uma carga explosiva capaz de danificar radares sensíveis ou, pior, atingir o convés de voo lotado de pessoal. A nova autoridade legal permite que os militares usem força proporcional, mas decisiva, para neutralizar a ameaça antes que ela se torne letal. Não estamos falando apenas de derrubar um brinquedo de controle remoto. Estamos falando de uma guerra eletrônica invisível que acontece agora mesmo acima das bases. Ondas de rádio de alta frequência são disparadas para fritar os circuitos internos dos invasores. Se isso falhar, a força cinética entra em jogo. Para o soldado no posto de guarda, a ordem é clara. Se voa onde não deve e não responde, deve ser derrubado. Essa postura defensiva agressiva é uma resposta direta ao aumento da ousadia observada recentemente. Os céus, que antes eram considerados seguros devido à superioridade aérea convencional, agora são um campo de batalha contestado por máquinas que custam menos de $1.000, mas que podem paralisar operações de bilhões. A implementação dessas novas medidas de proteção significa que qualquer objeto que entre no espaço aéreo restrito sem autorização será tratado imediatamente como uma ameaça hostil iminente. O cenário mudou. Não há mais zonas cinzentas ou suposições de inocência para quem pilota equipamentos não autorizados perto de ativos militares vitais. A ordem que ecoa dos altos comandos para as sentinelas é definitiva: protejam a frota a qualquer custo. O silêncio da vigilância foi substituído pelo som de sistemas de rastreamento travando em seus alvos.
Para entender a magnitude desta nova autoridade de defesa, precisamos dissecar a tecnologia que torna essa resposta possível. O protagonista desta caçada silenciosa não é um soldado com um binóculo, mas sim uma rede integrada de sensores e emissores de energia conhecida como Sistemas contra Aeronaves Não Tripuladas. No centro deste escudo invisível está uma tecnologia que transforma a guerra moderna em um jogo de xadrez eletrônico jogado na velocidade da luz. Imagine uma cúpula de proteção invisível que se estende por quilômetros ao redor de uma base naval sensível. O cérebro desta besta tecnológica é um radar de varredura eletrônica ativa. Ao contrário dos radares antigos que giravam lentamente, este equipamento fixa o olhar em 360 graus simultaneamente. Ele não procura apenas metal, ele procura padrões de voo, microvibrações de hélices e assinaturas de calor, que são quase imperceptíveis ao olho humano. Um drone comercial, pequeno o suficiente para caber em uma mochila, brilha na tela deste radar como uma árvore de Natal em uma noite escura. Uma vez detectado o intruso, a besta acorda. A primeira linha de ataque não dispara balas, dispara elétrons. O sistema de guerra eletrônica entra em ação instantaneamente. Pense nisso como um ataque cibernético físico. O equipamento dispara um feixe concentrado de interferência de radiofrequência diretamente contra o drone invasor. O objetivo é cortar o cordão umbilical invisível que liga o drone ao seu operador. Em questão de segundos, a tela de vídeo do piloto remoto fica preta. O drone, agora cego e surdo, entra em modo de emergência. A maioria dos modelos comerciais simplesmente para no ar e tenta pousar, mas a tecnologia militar avançada pode fazer mais. Ela pode sequestrar o sinal de navegação por satélite, enganando o drone para que ele pense que está em outro lugar, forçando-o a se desviar de sua rota ou até mesmo a cair em uma zona segura pré-determinada. No entanto, a nova legislação aborda o cenário de pesadelo. E se o drone for autônomo e não depender de sinais de rádio externos? É aqui que a força cinética entra em jogo. E é aqui que a nova autoridade de fogo livre muda tudo. Quando a interferência eletrônica falha, o sistema escala a resposta para a força bruta. Em navios e bases costeiras, vemos a ativação de sistemas de armas de proximidade. Imagine um canhão rotativo controlado por computador, capaz de disparar 4.500 projéteis por minuto. A precisão é cirúrgica. O computador calcula a trajetória do pequeno objeto voador, antecipa seu movimento e cria uma parede de tungstênio no céu. Não há chance de evasão. O drone é pulverizado em pleno ar, transformado em uma nuvem de detritos inofensivos, antes mesmo de chegar perto de um alvo valioso. Além da pólvora, estamos vendo a introdução de armas de energia dirigida, ou lasers de alta potência. Esta é a fronteira final da defesa de bases. Um feixe de laser silencioso e invisível aquece a carcaça do drone em milissegundos, derretendo seus circuitos internos ou detonando sua bateria de lítio. Para o observador no solo, parece mágica. O drone simplesmente pega fogo e cai do céu sem um único tiro ouvido. O verdadeiro poder desta besta tecnológica não é apenas sua capacidade de destruir, mas sua capacidade de discriminar. Os sensores ópticos avançados podem ler o número de série em um drone a 1 quilômetro de distância. Isso permite que os operadores confirmem se é uma ameaça armada ou apenas um entusiasta perdido. Mas com as novas regras, essa distinção está se tornando menos sobre curiosidade e mais sobre sobrevivência. Se o sistema identifica uma trajetória de colisão ou um comportamento hostil, a decisão de engajar é tomada em frações de segundo. A tecnologia removeu a neblina da guerra. Agora, se algo entra na zona vermelha, a máquina está pronta para garantir que nada saia de lá inteiro. Imagine que você é o almirante sentado na cadeira de comando agora. Diante de você, há 2 botões metafóricos. O primeiro é a contenção. Você observa o drone, coleta dados, mas permite que ele voe impune, arriscando a segurança de segredos nucleares. O segundo é a agressão.
Você autoriza o disparo, destrói o alvo, mas revela ao inimigo exatamente onde estão suas defesas e quão rápido você pode reagir. Esta nova diretriz governamental acabou de pressionar o segundo botão para todos nós. Estrategistas militares chamam isso de o fim da zona cinzenta. Durante anos, adversários usaram drones baratos e descartáveis para testar os nervos das superpotências. Eles sabiam que os Estados Unidos e o Reino Unido não arriscariam um incidente internacional por causa de um quadricóptero de $500. Mas o cálculo mudou. Ao dar luz verde para o abate imediato, o Ocidente está enviando uma mensagem clara: a era da tolerância acabou. No entanto, esta postura agressiva traz riscos estratégicos imensos. Vamos analisar o tabuleiro de xadrez. O primeiro perigo é a armadilha de inteligência. Um adversário inteligente pode enviar enxames de drones não para atacar, mas apenas para provocar. Cada vez que uma base naval ativa seu radar de controle de tiro ou dispara seu laser, ela emite uma assinatura eletrônica única. É como acender uma lanterna em uma floresta escura. Você vê o inimigo, mas ele também vê exatamente onde você está e qual equipamento você usa. Ao responder com força total a cada intrusão, as forças navais podem estar, inadvertidamente, entregando seus segredos táticos aos espiões que estão escutando nas frequências de rádio. Além disso, existe o pesadelo da escalada acidental. O espaço aéreo costeiro é congestionado. E se o drone hostil for, na verdade, um equipamento de entrega comercial com defeito ou um projeto universitário fora de curso? A derrubada de uma aeronave civil, mesmo que pequena, por fogo militar cria uma tempestade política instantânea. Os comandantes agora carregam o peso dessa decisão em frações de segundo. Por outro lado, a inação tornou-se inaceitável. Relatórios de inteligência sugerem que o próximo grande conflito naval não começará com mísseis hipersônicos, mas com um ataque de saturação por milhares de pequenos drones, projetados para sobrecarregar os sensores dos navios. Esta nova política é uma tentativa de construir uma memória muscular defensiva. Se os artilheiros não treinarem para derrubar ameaças isoladas agora, eles não estarão prontos quando o enxame real chegar. Estamos vendo uma mudança fundamental na doutrina de guerra. A antiga regra de não dispare a menos que disparem em você foi substituída por não entre se quiser continuar inteiro. Isso cria um novo normal perigoso. Se o Reino Unido e os Estados Unidos normalizarem o abate de drones em águas internacionais ou perto de bases, é apenas uma questão de tempo, até que outras potências navais adotem a mesma política. O resultado pode ser um mundo onde qualquer aeronave não identificada é considerada um alvo legítimo, transformando rotas comerciais e zonas neutras em campos de minas aéreos imprevisíveis. O veredito final é brutalmente simples. A era da inocência no espaço aéreo naval acabou. O que estamos presenciando não é apenas uma atualização burocrática de regras de engajamento, mas a admissão oficial de que a tecnologia de consumo ultrapassou as barreiras da segurança nacional. A decisão de conceder autoridade letal aos comandantes locais para abater drones não identificados marca o fim da paciência estratégica e o início de uma vigilância armada permanente. Para os operadores de drones civis e entusiastas, o aviso está escrito em letras garrafais. O céu acima de bases militares e navios de guerra não é mais um espaço público, é uma zona de exclusão de fogo livre. A curiosidade, que antes poderia resultar em uma multa ou advertência, agora carrega o risco real de destruição total do equipamento por sistemas de armas de última geração. No entanto, para os estrategistas globais, esta mudança sinaliza algo mais profundo. Estamos entrando em um período onde a defesa não espera pelo primeiro tiro. A proteção da força agora exige a neutralização de ameaças potenciais antes que elas manifestem intenção hostil. É uma postura necessária, porém perigosa, que exige disciplina de ferro e tecnologia impecável para evitar catástrofes diplomáticas. As marinhas dos Estados Unidos e do Reino Unido traçaram uma linha na areia, ou melhor, no ar. Quem cruzar essa linha sem permissão
deve estar preparado para enfrentar a fúria total da guerra eletrônica e cinética. A pergunta que deixo para vocês refletirem é: estamos prontos para as consequências quando o primeiro erro de cálculo acontecer e um objeto civil for derrubado por engano? A segurança tem um preço e acabamos de descobrir que esse preço é a tolerância zero.